A todos os amados irmãos e irmãs, minha saudação com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pelas oportunidades que temos de poder falar a sua palavra. E este é um dos momentos que eu quero meditar com você na palavra de Deus, na esperança que ela possa alcançar o teu coração e a tua compreensão dentro do assunto que vamos falar sobre o uso do véu para as irmãs, para as santas mulheres que professam servir a Deus com boas obras, conforme está escrito. E como base está aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2 a seguir, que diz assim: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. Versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Amém. É maravilhoso quando nós adentramos as Escrituras e buscamos alcançar o conhecimento da vontade de Deus para cada um de nós. E é isto que espero que você, que vai estar assistindo este vídeo, possa ter o seu conhecimento ainda maior e que você possa viver esta palavra. A palavra de Deus nos fala acerca da maneira como as nossas irmãs devem apresentar-se na igreja para adorar e glorificar ao Senhor Jesus Cristo, este que deu a sua própria vida para resgatar a minha e a sua, e que você possa bendizer ao grande nome do Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. O apóstolo Paulo aqui, ele tece um certo louvor à igreja de Corinto pela obediência, por eles estarem retendo a palavra de Deus, os ensinamentos que lhes eram passados. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim e retendes os preceitos, isto é, a doutrina, como vô-los entreguei. Ainda que muitos tentam distorcer isto, mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira. A igreja de Corinto era cheia de problemas, cheia de tantas coisas. A única coisa que eu quero que você entenda, que a palavra de Deus aqui mostra com clareza que eles buscavam reter os ensinamentos de Paulo. E eu creio que Paulo sempre foi um homem cheio do Espírito Santo, porque mesmo no tempo como perseguidor da igreja,
mas era zeloso daquilo que ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel. Mas quando teve o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele passou a ser fiel a toda a palavra de Deus, mesmo sofrendo perseguições, lutas, dificuldades, mas ele sempre estava pronto para transmitir aquilo que Deus colocava no seu coração e na sua boca. Então, amados, não existe como rejeitar os ensinamentos do apóstolo Paulo. E ele diz aqui que o homem não deve cobrir a cabeça, porque o homem que ora com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Mas a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então presta atenção nisto aqui. Não é que está rapada, mas é como se estivesse. Ainda que alguns criem aquelas historinhas, que na igreja de Corinto as prostitutas tinham a cabeça raspada, e o fato delas aceitarem a fé, Paulo mandou que elas pusessem o véu, mas isto não é verdade, não passa de história simplesmente criada pela mente daqueles que procuram contradizer os escritos sagrados. Lembrando que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. E nós sabemos que Deus não erra. E ele, instruindo a sua palavra ao apóstolo, nós hoje temos nas nossas mãos o que precisamos fazer e a maneira como as nossas irmãs devem apresentar-se diante de Deus. Há aqueles que dizem, não precisa usar véu, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado, mas que véu é esse? O véu da separação. Êxodo capítulo 26, versículo 33 e 34. O véu que cobria a arca, aonde o sumo sacerdote entrava para oferecer sacrifício. E na construção do templo em 2 Crônicas, capítulo 3, 14, também o véu estava lá fazendo separação entre o lugar santíssimo e entre o lugar aonde os sacerdotes haviam de oferecer o sacrifício. Mas o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, aonde estava a arca do concerto, para poder oferecer sacrifício pelos demais sacerdotes e por todos. Então entendemos que esse véu que foi rasgado foi para dar o direito a mim e a você de entrarmos com cara descoberta diante de Deus, para adorar a este Deus e glorificar o seu santo nome e oferecer o nosso culto racional, que é o nosso sacrifício vivo diante do Senhor. Em 1 Crônicas 6,48, diz que os levitas foram colocados em todo o ministério. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, que Deus deu esta liberdade de estarmos na casa de Deus oferecendo o nosso sacrifício. E Arão e os seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, por todo o serviço do lugar santíssimo. Então nós entendemos que a palavra de Deus
mostra bem claro que o véu que se rasgou, e que não era nada fino e nem transparente, porque era de linho torcido. Se alguém quiser conferir, poderão fazer isto. Aí outros dizem, não é preciso usar véu, porque o véu foi por Cristo abolido. Que entendimento, não é? Que véu é esse que foi abolido por Cristo? O véu do rosto de Moisés. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Esse é o véu da incredulidade, que faz separação entre a fé genuína, entre o crer neste Deus e no seu poder, na sua graça. Isso sim, a incredulidade impede o homem de ter uma mente aberta e compreender as Escrituras. Por isso eu digo a você, aceita Jesus Cristo na sua vida, porque quando Ele entra no coração da pessoa, Ele molda a vida da pessoa e a incredulidade não tem mais lugar. Então a tua mente vai ser aberta. Evangelho de Lucas 24, 45. E Ele abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E é isso que precisa. Agora, quando é lido Moisés, diz que ainda o mesmo véu está posto no coração deles. Mas quando se converterem, então o véu se tirará. Então é o véu da incredulidade que está no coração deles, porque não creram no Senhor Jesus Cristo. E eles não conseguiram alcançar o que temos alcançado nos nossos dias. Isto é, o povo judeu lá atrás. Mas, no entanto, o Senhor Jesus já tinha um plano de salvação para os gentios. E por isso, Ele levantou a Paulo, o apóstolo dos gentios, que nos ensina acerca da mulher cobrir a sua cabeça com o véu, para não desonrar diante de Deus, para não cometer um ato vergonhoso, conforme está no versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Agora veja bem, muitos dizem, mas o cabelo é véu. Se o cabelo fosse véu, Paulo não tinha mandado pôr, porque o cabelo já está posto. E outra coisa, não precisa usar véu, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Como pode dar alguma coisa em lugar se você não usa? Você primeiro tem que ter uma coisa para outra poder ocupar o lugar, porque de outra forma não tem como, dentro da própria lógica. Então nós precisamos entender que isto aqui é mandamento para os santos. Você tem uma vida santificada diante de Deus, então cumpre o mandamento, para poder orar e profetizar de uma forma correta diante de Deus e fazer o que é certo, para que todos possam ver em você a obediência da palavra do Senhor. Toda mulher que ora ou profetiza, tendo a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. E é um ato vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar-se. Então Paulo diz que põe o véu, porque senão está cometendo a mesma transgressão de tosquiar ou rapar, se orar sem o véu. E o versículo 10 diz que a mulher deve trazer sobre a cabeça. Não é na cabeça, mas sobre a cabeça, por cima. Um sinal de poderio por causa dos anjos. Não é por causa do marido ou por causa do pastor, mas por causa dos anjos.
porque o anjo do Senhor nos assiste a todo momento, em todo instante, conforme o salmista diz, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então isto é glorioso para as nossas vidas. Então você, meu amado irmão, amigo, ouça a palavra de Deus e pratique, não fuja das Escrituras. Paulo ainda faz uma referência no mesmo capítulo 11 de 1 Coríntios, se alguém quiser ser contencioso, que seja. Nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. A igreja de Deus não tem o costume de contender, mas sim de obedecer a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira doutrina, a sã doutrina, na qual temos que estar edificado, porque a igreja tem que estar edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus Cristo é a principal pedra. Então a igreja não tem o costume de contender, mas zela pela palavra do Senhor e procura cumprir tudo aquilo que Deus tem mandado, que Paulo nos chama de sã doutrina. Então que você também possa fazer parte deste povo, zeloso de boas obras, que cumpre os mandamentos do Senhor, e não arruma pretexto para não obedecer a palavra de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela faz aquilo que a Bíblia manda, não arruma pretexto, mas procura cumprir corretamente. Então que Deus possa te abençoar, dar graça e dar vitória, para conhecer ainda mais a grandeza deste Deus e ser fiel a Ele. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É a condição de Deus e a sua promessa para aqueles que são fiéis. Um forte abraço a todos.